Olá! Você sabia que as mortes violentas intencionais vêm diminuindo no Brasil? Também diminuíram os crimes de rua. Mas o Brasil segue sendo um dos países mais violentos do mundo e a segurança pública continua como uma das principais preocupações dos brasileiros. Os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram também que as maiores vítimas da violência são negros e pardos, sejam civis ou policiais, e que todos os tipos de violência contra as mulheres também aumentaram no país. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou que 5 estados não seguiram a tendência de queda nos homicídios. O Expressão Nacional vai conversar sobre tudo isso e mais com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, também da Comissão de Segurança Pública, a presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Ana Isabel, e pelo Zoom, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Daniel Cerqueira. Eu queria começar vendo alguns dos números dos homicídios, porque são bastante expressivos. Dos últimos anos no Brasil, a gente teve, em 2017, foi o maior número já registrado pelo anuário, de pouco mais de 64 mil homicídios. Os números vieram caindo, depois subiram novamente em 2020, com 50.448 homicídios intencionais violentos. A partir dali, a gente vem caindo e a gente caiu abaixo, é o número mais baixo de toda a série começou em 2007, esse é o número mais baixo, são 46.328 em 2023, a primeira vez que esse levantamento registrou números abaixo de 47 mil homicídios. O Brasil, os números estão diminuindo no Brasil severamente, né? Diminuiu 27,7%, é a maior média do que os nossos vizinhos da América Latina e do Caribe, que ficaram abaixo, a diminuição nesses países abaixo de 20%. Eu queria ver a nossa próxima arte, que é a média por 100 mil habitantes. São 28,2 mortes por 100 mil habitantes. E no mundo, a média é 5,8 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil responde por 10,4% do número de mortes intencionais no mundo. E tem só 3% da população do mundo. Quer dizer, mesmo essa tendência de queda existindo, por que a gente continua sendo uma sociedade tão violenta? Porque esse número, a gente se vê como um país muito cordial. Deputado Alberto Fraga, por que a violência aqui é tão grande? Bem, eu quero cumprimentar a todos. O que eu acho é que no país a gente não leva muito a sério a questão do cumprimento das penas. A grande verdade é que hoje o marginal do Brasil, ele não tem receio nenhum de ficar preso, porque a maioria das vezes ele sai bem antes do tempo. Tem que ter um fator inibidor. Quando a gente fala em aumentar penas, não é que a gente seja cruel, não, é porque é a única maneira de você impedir que aquele delinquente venha praticar crimes, né? Porque ele sabe, eu gosto de dizer, na minha adolescência, quando falava numa penitenciária, a coisa era complicada, era feia, o pessoal tinha medo. Hoje ninguém mais tem medo. E outra coisa também que eu imputo com muita tranquilidade é a questão da reincidência dos crimes. Hoje, 74% dos presos voltam para os presídios. Isso é um dado assustador. Isso mostra que as pessoas não estão com medo de de ir para a prisão, de cumprir a sua pena. Eu sou fui um defensor árduo do fim do saidão, apesar da gente saber que acaba prejudicando alguns presos que realmente podem se recuperar, mas nós isentamos aí quem está estudando. E a outra questão é o trabalho. A única forma de você recuperar o preso, gente, é dando trabalho para o preso, atividades laboriais.
coisa que no Brasil a gente fala isso, é impossível. Muita gente não aceita, né, porque diz que vai ser trabalho escravo e que... Não, o governo fiscaliza. Mas o preso, ele tem que sair do presídio com uma profissão. Ora, se você, Flávio, quiser um pedreiro ou um bombeiro hidráulico para mexer na sua casa, você vai ter que... Olha, você vai ter que procurar muito. E é um serviço que você pode muito bem ensinar para o detento. É uma forma dele se reintegrar, se ressocializar na sociedade. Infelizmente não acontece. Por isso é que a gente diz que a onda de violência continua, né? Mas eu digo que no dia que o preso tiver a certeza, foi condenado a 10 anos, que ele vai cumprir os 10 anos no presídio, ele pensa 2 vezes antes de tirar a vida de um cidadão do nosso país. Professor Daniel Cerqueira, eu queria saber do senhor primeiro, por que o Brasil tem tido sistematicamente essa queda no número de homicídios e por que nós continuamos sendo um país tão violento? Perguntas bem simples, né? Eu queria saudar todos e todas também e dizer o seguinte, de fato o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, mas algo vem mudando lentamente de alguns anos para cá. Se a gente for olhar os dados históricos, houve um crescimento da letalidade, da violência desde os anos 80, aí a partir dos anos 2000, sobretudo a partir de 2003, começam a cair os homicídios na região sudeste, a partir de 2012 começam a cair os homicídios em outras regiões, como o centro-oeste e também o sul. Apenas no norte e nordeste os homicídios continuaram crescendo até 2017. E em 2018, como houve uma espécie de um armistício na grande guerra do narcotráfico entre as grandes facções criminais no norte e nordeste do Brasil e também os aliados regionais, como houve esse armistício, começou a cair os homicídios no norte e nordeste e esse fato, junto com a queda que já vinha em outros estados brasileiros, fez com que houvesse essa queda abrupta em 2018, a partir de 2018. Por que isso tem acontecido? Tem alguns fatores estruturais que explicam essa dinâmica dos homicídios no Brasil, primeiro o aumento e depois a queda, né? O que está por trás desse movimento daí, né? A favor da queda dos homicídios, tem alguns pontos importantes que a gente precisa destacar, que muitas vezes não são visíveis, né, ao olho nu, mas quando a gente faz pesquisas científicas, a gente consegue documentar esses fatos. O primeiro deles tem a ver com a transição demográfica, né? Nós caminhamos a passos largos rumo ao envelhecimento da população. E isso tem um efeito na diminuição de crimes, há evidências internacionais sobre isso. O segundo ponto é que vários estados começaram a qualificar melhor as suas políticas de segurança pública. Então, a gente tem vários exemplos notórios no Brasil, desde o caso do Pacto pela Vida, do governador Eduardo Campos, o Estado Presente no Espírito Santo, feito pelo governador Renato Casagrande, o Paraíbas Unidos pela Paz, São Paulo fez várias políticas interessantes, vários municípios começaram a se articular para pensar política de segurança pública, não na base da brutalidade, mas utilizando inteligência, utilizando planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, isso foi um impulso a favor de uma diminuição de homicídios no Brasil, junto ainda com o Estatuto do Desarmamento de 2003, que refreou esse aumento dos homicídios. Então, se não fosse o Estatuto do Desarmamento, nós temos pesquisa, inclusive minha pesquisa de doutorado na PUC do Rio, mostrando que a taxa de crime de homicídios teria crescido ainda mais. Na contramão dessa redução, dessa maré de redução de homicídios, a gente teve uma proliferação das facções criminais no Brasil, todas elas nascidas dentro das cadeias, né? Então, se em 1980 tinha 2 facções criminais, hoje nós temos mais de 70, e essas facções elas começaram a operar não apenas nas grandes regiões metropolitanas, mas nas cidades médias, cidades pequenas, e houve um processo de interiorização. Então, a gente ainda tem, é verdade que diminuiu essa mortalidade violenta, né? Mas ainda temos um país muito violento, que é explicado por inúmeros fatores. Não é uma questão simples apenas de saber, temos que ter uma lei dura, temos que punir o criminoso. O que a gente sabe das evidências internacionais é basicamente o seguinte, qual é o efeito da prisão sobre a diminuição de crimes? É muito pequena. As pesquisas mostram que prisão é importante, obviamente é um remédio importante para a segurança pública, mas ela tem que ser aplicada exatamente nos criminosos mais perigosos, os homicidas contumados, os grandes criminosos,
e não pode ser, portanto, uma ferramenta que vai ser utilizada indiscriminadamente para você querer resolver um problema tão complexo como é o problema da segurança pública. Ocorre que no Brasil a gente vem repetindo erros históricos, sempre alimentando a ideia de dizer o seguinte: olha, o que falta são penas duras, a gente tem que enfrentar o crime firmemente. E a gente criou várias leis de 90, 92, 94, 98, cada vez aumentando a punição, a pena, criando a lista de crimes hediondos, e a gente sabe que isso daí simplesmente não resolve. O que resolve é exatamente a gente ter uma política qualificada em que as polícias elas vão ser orientadas não pela brutalidade e simplesmente pelo policiamento ostensivo, operações policiais de sufoco, mas sim por inteligência policial, né? E também ações que têm que ser conjugadas com ações intersetoriais, porque a gente tem que... o grande problema é como que a gente vai disputar cada jovem nessas quebradas, nessas favelas, com crime organizado e desorganizado. O Estado precisa invadir esses polígonos, não com polícia, bomba, porrada, mas sim invadir com cultura, educação, saúde. Mas tudo isso não é de forma assim etérea, é a partir de um planejamento local, identificando que polígonos territoriais são esses, o que a política tem que ser, qual é a política que tem que ser feita, cruzando polícia qualificada, com ações sociais, com ações de curto, médio e longo prazo, com planejamento e com ciência. Professor, a gente volta aí, porque eu sei que o senhor tem um estudo bastante profundo na área de educação e a gente quer voltar a falar disso, mas agora eu queria perguntar para o deputado Flávio, como é que o senhor vê essa questão da violência no país? Por que o Brasil é tão violento? É cultural isso? Como é que o senhor vê esse problema? E como... Olha, é um assunto muito complexo. E nós vamos ainda ter que discutir várias vezes neste país. Primeiro, a gente tem assim a impressão de que essa violência se combate com policiais na rua, somente. É verdade que é muito importante, mas eu tenho a impressão que a inteligência, o serviço de inteligência talvez seja mais importante do que esse ostensivo. Porque a inteligência pode prevenir também. Pode prevenir e pode depois seguir o próprio processo criminal. E isso, eu acho que isso fez diminuir mais as mortes neste país, a violência, né? Porque as polícias hoje já estão vendo que, aí, através da ciência, que eu acho que aí o serviço de inteligência é uma ciência, né, que tem que está sendo o governo, o Estado brasileiro tem que estar sempre presente nesse assunto, porque a União, há uma dicotomia nisso aí, a União e o Estado. Quer dizer, me parece não falta um plano nacional de segurança pública, porque envolve muita gente, um plano que possa ser único para todo o país. As penas, como diz o deputado Alberto, elas têm que ser mais rigorosas também, no sentido do cumprimento. Não é aumentando, que eu acho que aumentar isso não vai valer muita coisa, porque senão os Estados Unidos não eram tão violentos, principalmente os jovens. E um dado importante que o professor ali falou é o envelhecimento da população. Fez com que também diminuísse a violência. A gente sabe que a gente mais velha tem mais juízo, né? Mas é que estatisticamente os crimes são cometidos e os jovens que morrem e que matam entre 14 e 29 anos, né? E olha, tem que gerar empregos é importante, ter acesso à escola, ter acesso à saúde. Isso que é uma política de segurança. Eliminação de ruas. Porque a sensação de segurança, às vezes, é maior do que a própria insegurança. Se você tem uma cidade bem estruturada, uma cidade com as calçadas simétricas, baixas, né, que não bota os carros em cima das calçadas, para não haver aborrecimento, faz com que diminua esse diálogo hostil entre os transeuntes, entre as pessoas que estão na rua. Quantas pessoas já morreram por causa de uma discussão de trânsito? Quantas? Né? Então, é um conjunto de coisas, é uma equipe multidisciplinar que todos têm que trabalhar
juntos para que nós possamos diminuir. Já é um dado importante. Importante está diminuindo. No meu estado, que aí me parece que o Anuário de Segurança diz que o norte e o nordeste ainda prevalece a mortalidade. No meu estado diminuiu sensivelmente. Piauí é uma das maiores quedas, né? Inclusive com o roubo de celulares, que é serviço de inteligência. Né? Pega aí os dados hoje do estado do Piauí, né? Que depois de um estudo profundo do que é possível estar diminuindo a segurança pública, eu acho que é um exemplo. É um exemplo. Né? E o outro, em compensação, estados como São Paulo, que é um estado grande, rico, está aumentando a violência lá. Doutora Ana Isabel, a senhora, como é uma representante da prática, né? Está no dia a dia. Isso. Advogado é quem vive. Porque o deputado deu um exemplo da briga de trânsito. Uhum. Eu não encontrei nesse levantamento os motivos dos homicídios, mas eu lembro de alguns levantamentos anteriores que os homicídios são cometidos por motivos... Quer dizer, não são nas situações que a gente imagina, deve ter muito homicídio em guerra de facção, mas... Uhum. Em situações comezinhas. Como que a gente evita esse tipo de problema? Então, assim, o cara que discute no trânsito, o cara que bebe um pouco a mais e mata o amigo numa discussão, uma discussão política. Então, esse anuário, ele deve ser visto também das duas maneiras. A maneira do homicídio não intencional é aquele acidental, que também o índice é muito alto. Os suicídios que são considerados, né? E o homicídio propriamente dito relacionado aos crimes. Então, são dois tipos de homicídios. Isso aí a gente tem que, quando mostrar o número, a gente deve diminuir esses aí. Na pesquisa do IPEA está bem claro, ele fala bastante desse tipo de homicídio. Sobre essa questão ela se encaixa nesses homicídios não intencionais, ou seja, que não houve aquele planejamento, que a pessoa não saiu para furtar ou para roubar e acaba acontecendo. Não foi aquele... Mas quando ele atira no sujeito é intencional, doutora? Sim, é intencional, mas ele é momentâneo. Numa hora de raiva, ele atira. Ele não fez o planejamento para atirar. Entendeu? É por isso que ele pode ser colocado nessa parte. Mas como evitar esse tipo de... Como evitar? Hoje em dia nós temos um problema muito sério de saúde mental, né? Não só no Brasil, como no mundo. Principalmente depois da Covid-19, aumentou muito esse problema de saúde mental. Então, aí se encaixam as pessoas com problema de saúde mental. É por isso que eu, particularmente... representando a comissão e a OAB, defendo que a pessoa comum não tenha porte de arma. Porque muitas pessoas, mesmo apesar de fazerem os testes, todo aquele programa para poder adquirir a arma, que a arma esteja com os agentes públicos, que são pessoas responsáveis, os policiais, né? Não qualquer pessoa na rua. Você imagina se uma pessoa na rua que tem uma arma e não é uma pessoa preparada para ter uma arma, realmente ela pode cometer esse homicídio, né? Eu queria ver agora os estados, porque a gente está falando em queda de homicídios, os estados onde essa violência aumentou, para a gente analisar um outro aspecto aí da questão da segurança pública. Vamos ver quais foram esses estados. Em primeiro lugar, a gente tem um aumento imenso no Amapá. O Amapá aumentou 39,8% em um ano. O Mato Grosso, 8,1%. O Mato Grosso do Sul, 6,2%. Pernambuco, 6,2%, alterando uma tendência de queda histórica que estava havendo em Pernambuco. Minas Gerais, 3,7%. E Alagoas, 1,4%, que entra já quase na variação estatística. Eu vou começar pelo professor Daniel Cerqueira, porque eu queria perguntar uma questão, professor. Alguns representantes do Fórum atribuem esse aumento da violência no Amapá entre disputa de território. Diversas vezes eu ouvi do pessoal que analisa
disputa de território pelas facções pelas criminosas. facções criminosas. Pelas facções criminosas, no caso do Amapá é um porto, né? O Amapá está lá em cima, é acesso à Europa mais fácil. Essa variação que a gente tem em alguns estados, né, que eles não mantêm a tendência permanente, isso hoje se deve a disputas de território? A gente viu em Salvador um aumento brusco da violência quando dizia-se que uma das facções aqui do Sudeste estava tentando invadir o lugar. Qual é o papel das facções criminosas hoje no aumento dessa criminalidade? Três centrais, Vânia. No primeiro lugar, quando a gente está falando da região norte e nordeste, houve uma mudança na geopolítica relacionada ao mercado internacional de narcotráfico. O que acontece? Depois da Operação Colômbia, que os Estados Unidos erradicou 70% da plantação de coca na Colômbia, o que aconteceu? A Bolívia e o Peru passaram a ser maiores protagonistas como produtores de coca. E essa cocaína produzida nesses países, muitas vezes ela é escoada exatamente pela rota que passa ali pelo Alto do Juruá, no Acre, atravessa toda a rota dos Solimões, a região norte, né? E essa droga ela chega aos portos, aos aeroportos na região nordeste, né? Onde essa droga é exportada para a Europa, Ásia, Oriente Médio, por aí vai, né? Então, essa disputa, a partir da década de 2010, gerou muitas mortes, inclusive com uma disputa muito grande entre as duas maiores facções criminosas no Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, e os seus aliados regionais. Essa guerra ela explodiu em 2016 e 2017 foi muita matança e depois houve um refreamento, porque é uma guerra muito prolongada do ponto de vista econômico, ela passa a ser não viável economicamente, né? Então, tem esse primeiro ponto aí que eu chamo da grande guerra do narcotráfico. E tem um segundo ponto das microguerras do narcotráfico. O que é isso? O narcotráfico, as suas facções, elas foram se interiorizando, foram para cidades, como a gente falou antes, grandes, médias, pequenas e até no interior, e elas estão disputando não o mercado internacional de narcotráfico, mas o varejo, né? Então, isso gera muita morte, né? Então, como houve essa proliferação de facções criminosas, que a gente tem mais de 70 hoje no Brasil, isso gerou e tem gerado nos estados uma preocupação muito grande nas autoridades, não só no norte, nordeste do Brasil, mas também no resto do Brasil todo, né? Essa é uma preocupação que necessita exatamente de um trabalho, como o deputado Flávio comentou aí, exatamente de ações de inteligência para entender quem são os principais criminosos que participam dessas facções e a polícia, a partir de um trabalho de inteligência, ir lá e retirar de circulação essas pessoas, prendendo-as. Esses precisam estar presos realmente, né? Então, é isso que acontece. O Amapá, em particular, como é um estado pequeno, com população pequena, do ponto de vista estatístico, as variações elas tendem a ser muito mais amplas. A gente diria que a variância dessa estatística é muito ampla, né? Muito grande, porque a população é pequena. Então, se morre mais uma meia dúzia de pessoas, a taxa vai lá para cima. Se diminui um pouco o número de homicídios, a taxa cai muito abruptamente, porque é um estado muito pequeno. Mas, de fato, esses estados que você listou aí, a gente pode ver o seguinte, tem muita questão aí relacionada à questão da disputa por narcotráfico. Mato Grosso do Sul, são também corredores onde a droga entra no Brasil, e muitas vezes, do Mato Grosso do Sul em particular, a droga ela passa uma chamada Rota Caipira, onde essa droga ela vai até o Porto de Santos. Então tem muita disputa aí nesses estados e muita guerra e muitas mortes violentas, e certamente uma boa parte tem a ver com a questão das facções. Agora, o que a gente conhece também de outros estudos que foram feitos para entender a motivação do homicídio, que era isso que você estava perguntando antes, Vânia, mostra o seguinte, que algo como 1/3 do total dessas mortes violentas são crimes interpessoais, ou seja, não tem uma lógica econômica do criminoso quanto mais, mas é aquilo que a Ana estava falando há pouco, né? São crimes interpessoais que muitas vezes acontecem. E aí a gente pode falar do feminicídio, que é um grande problema que nós temos no Brasil, mas também as brigas de vizinho, brigas de trânsito, brigas que muitas vezes as pessoas que não são criminosos quanto mais perderam a cabeça, muitas vezes tinham uma arma na mão ali e o desfecho é trágico, é a morte e a destruição de duas famílias, da família que foi que houve a vítima e da família também que atirou, porque esse cara vai ser preso também e vai ter a sua vida destroçada também.
Deputado Alberto Fraga, eu queria perguntar duas coisas. Uma coisa ligando com isso que o professor acabou de falar, da questão da briga, do assassinato interpessoal. O senhor tem uma experiência como policial militar, por isso é dessa experiência que eu queria falar. Como é que é para a polícia militar lidar com isso? Porque é uma coisa cotidiana, né? Você vai lá e o vizinho matou outro. Como é que é essa... E é o tipo do crime que você não tem como evitar. A polícia não tem bola de cristal. Não tem como adivinhar, eu sou partidário das práticas que estão dando certo. Eu que me perdoe o professor, mas todas essas pesquisas que falam a respeito da segurança pública, esquecem que o mais importante é aquilo que está dando certo. Por exemplo, o professor não falou que o estado hoje modelo no Brasil é o estado de Goiás. Por quê? Porque o governador chamou as suas forças de segurança e disse: temos que combater a criminalidade. E hoje Goiás é modelo para todo o Brasil. É modelo para todo o Brasil. Então, isso agora, a minha outra pergunta era isso. Como é que o senhor vê essa questão? Como combater o crime organizado? O senhor está falando de um modelo... Com a eficiência da polícia, né? O cara tendo a certeza que ao cometer um delito vai ficar preso. Vai ficar preso. Quando a professora fala aqui dos crimes de trânsito, né, e porte de armas, por isso que eu nunca defendi o porte de armas. Porte de arma para policial. Em casos excepcionais, para o cidadão comum. Eu defendo o direito de escolha do cidadão, de ter uma arma dentro de casa. Aí, muitos teóricos falam da briga de trânsito. Aí não é porte, não é posse de arma, é porte de armas. Tem que haver uma divisão. E os teóricos não fazem essa divisão. Quando você fala na briga de trânsito ou na briga do boteco, o cara está portando a arma. A posse é para ter dentro de casa. Os Estados Unidos têm essa diferenciação, aqui também, né? Legalmente aí é muito polêmica essa questão. Aí eu vou ter que me referir ao governo passado, quando houve essa diminuição dos homicídios. Qual foi a política de segurança pública que o governo Bolsonaro fez? Nenhuma. Mas ele flexibilizou a compra de armas de fogo, não foi isso? Para o cidadão de bem. Para o cidadão de bem. Resultado, coincidentemente, a violência diminuiu. Aí, né, isso incomoda as pessoas. Me diga, polícia atua nos efeitos da criminalidade. As causas da violência é falta de emprego, como disse o Flávio, falta de lazer, falta de educação. É isso que gera a violência. É muito fácil culpar a polícia. Aí vem esses estudos aí, que eu não sei de onde tiram certos dados. O professor citou Pernambuco. Pernambuco é um dos estados mais violentos do Brasil. Ele citou Pernambuco. Então eu não sei onde é que estão esses estudos que aparecem. Eu lembro quando eu fui o presidente da frente do não, no referendo das armas, e 65 milhões de pessoas disse não à proibição do comércio de arma de fogo, porque eu sempre defendi o seu direito de escolha. Quem acredita que vestir uma camisinha com a pombinha da paz vai salvar a sua vida, tudo bem. Mas o cara mora numa fazenda, no meio do mato, não tem uma arma. É brincadeira isso. Então, eu acho que tem que tirar primeiro essa visão míope de que a arma é que gera a violência. A arma mata, mas quem mata mesmo é quem aperta o gatilho. É esse cidadão que tem que ser punido. E quando eu falei aqui no início, vou repetir e dar ênfase. Você perguntou, ou foi a professora, por que é que mata? Não foi isso? Por que a pessoa mata? Mata porque sabe que vai ficar impune. Mata porque sabe que a pessoa vai ficar impune. Impune que eu digo, cumpre aí no máximo um sexto da pena e está na rua. Quando na verdade ele teria que ficar, não precisa aumentar a pena não. Você foi condenado a 5 anos, vai cumprir os 5 anos. Hoje no Brasil, quem está condenado a 5 anos, cumpre quanto tempo na prisão? É isso. Então, não é, a minha experiência de vida, 28 anos defendendo a sociedade, me habilita a dizer isso. Os números que eu tenho, e eu acho que devem ser os que devem ser levados em consideração, número de mortes. Você tem que se pesquisar
é na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, de Brasília, e não em números do SUS. É o que acontece, essas pesquisas aí. Eles pesquisam no SUS. Aí chega lá um morto lá que ninguém sabe o que é, entra na conta de mortes violentas. Agora, nas delegacias de polícia, onde são registrados os homicídios e os dados vão para a Secretaria de Segurança Pública, estes são os dados verdadeiros. Os outros, eu me arrisco a dizer que são maquiados. Então eu tenho esse pensamento pela minha experiência de vida. Deputado Flávio, o senhor falou da importância da inteligência. O deputado Alberto Fraga, a doutora Ana Isabel e o professor Daniel falaram da questão da punibilidade ou da impunibilidade. Os processos no Brasil, eles chegam a uma resolução de crimes extremamente baixa. A polícia entrega um número menor que 10%. Quer dizer, se eu tenho 8,9. Então, se eu tenho um homicídio, eu só consigo concluir quem foi o culpado pelo homicídio. Em 9% dos casos, não há como coibir a violência, né? Porque aí a pessoa tem certeza que não vai ser pega quando ela mata, né? Isso é verdade. Agora eu só quero fazer aqui, expressar mais o que falou o deputado Alberto, pela sua experiência, que é bom que se diga sempre a diferença entre posse e porte. É uma diferença muito grande. Muito grande. E geralmente quando se quer fazer uma política de desarmamento, não faz essa diferenciação, que é importantíssima, né? Embora eu acho que mesmo a posse de casa tem que ter muitos cuidados com crianças, com outras pessoas até com deficiência mental, né? Pessoas que têm tendência ao suicídio. Então é um assunto que a gente tem também que debater, né? E outra coisa, também eu vou aqui no caminho do deputado e também da professora da UAB, a doutora Ana Isabel, sobre a pena tem que ser cumprida. Então, não tem dosimetria. Se você tem a dosimetria, diz que é 5 anos de prisão, tem que cumprir. Muito bem. Tem que cumprir, né? Mas, lógico, aí eu vou com o professor. Tem que, dentro da cadeia, né, educação. Tem que ser algo de educação com ele, para ver a ressocialização desse cliente, ou desse paciente, né? Para que a gente possa estar trabalhando o retorno dele. Mas tem outro fato importante, é o estigma que isso dá. Um ex-presidiário é difícil alguém querer empregar. É muito difícil. Verdade. Então, por isso que eu digo que tem que ter uma conscientização nacional. Um plano nacional exposto à opinião pública. Para que dizer, olha, o preso vai cumprir a pena, o preso vai ter lá a escola, a educação, a sua opção religiosa. Vai aprender uma profissão. Vai aprender uma profissão, entendeu? Para que a população aqui fora, né, possa dizer, não, eu fui ressocializado, eu posso estar oferecendo um emprego e acabar com esse estigma. Mas quem é que acredita nisso no Brasil, que o ex-presidiário você possa levar para sua casa, para ser um jardineiro? Quem é que acredita nisso? Né? Então, de fato, um plano que vai, portanto, eu acho que vai dar certo um dia. Está diminuindo por causa exatamente do envelhecimento e também para a oferta de emprego, oferta de estudos, né? Que o mais importante é emprego e renda. E ter saúde. O cara adoeceu, o SUS está atendendo ele mesmo, né? Não é só consulta de ambulatório, não. Eu sou médico. Não é só consulta de ambulatório, não. É a cirurgia ali. Tem cirurgia, está marcado. Tem que operar o cara só porque ele é pobre e tem. Então fica o cara revoltado. É certo. A família fica revoltada. Você não pode irritar a população. Você irritando a população, vai aumentar a criminalidade. Eu vi que a senhora reagiu quando o deputado falou na ressocialização, né? Em como a sociedade recebe essa pessoa que saiu da cadeia para que ela não fique refém do crime organizado também, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para os excelentíssimos deputados, né, que têm o poder
de modificar o Código Penal ou tentar modificar, porque a única forma que tem de modificar tudo isso que é falado, a impunibilidade, o tempo que fica preso, que é pouco, e isso e aquilo, a única maneira que existe é através da reforma do Código Penal. Então, eles têm o poder de fazer isso. Em Se que mobilizem, sentido que deve ser reformado, e, deputada? né, se mobilizem sentido, e tentem doutora? modificar o Código Penal. Porque o que acontece é o seguinte, a nossa Constituição, para ela está em primeiro lugar a vida. Então, é por isso que as pessoas não entendem. Por que não coloca pena de morte? Se colocar, você vai contra a própria Constituição, que a Constituição prioriza a vida do cidadão brasileiro. Então, a reforma do Código Penal, ela não pode ir contra a Constituição Federal. É por isso que não tem pena de morte no Brasil. Tá? Para ter pena de morte, teria que ter toda uma mudança da Constituição. O que teria que ter no Código Penal para melhorar essa situação da violência? Então, eu acredito, né, dentro do Código Penal, deva ter uma obrigação de tratar esse preso, essa pessoa que está lá detida e está na responsabilidade do Estado, de forma com que ela possa sair de lá em condição de vir ter uma vida normal. Porque ela sai de lá, muitas vezes, ela não tem onde morar, a família já abandonou porque ela cometeu um crime, agora não significa que seja um homicídio. Em 2013, tem as pesquisas de 2013, 75% das pessoas detidas no Brasil não eram homicidas. Então, assim, o que que você pensa quando você vê uma pessoa que foi presa? Você vai pensar que ele é um traficante perigoso, você vai pensar que ele é um homicida, né, que ele cometeu um crime hediondo, e dentro do presídio existem vários tipos de pessoas que cometeram crimes. Então, aí precisa ter essa separação. Claro que não é uma segregação dentro do presídio, mas precisa se saber, porque se você fala que ele é um ex-presidiário, você já imagina que ele estuprou uma criança. Doutora Ana, deixa eu fazer só um parênteses, permita? Você entendeu, né? Por incrível que pareça, eu acho que um dos presos que mais tem condições de se recuperar é aquele que cometeu um homicídio, aqueles famosos em defesa da honra, ou levou um tapa na cara, ele reage e mata o cara. Esses... Não intencional. Não intencional, só revidor, esses podem até se recuperar. Agora, eu lembro que eu era capitão na época, fiz uma pesquisa aqui na penitenciária, com o ladrão, com o assalto, a mão armada. Eu pesquisei dentro do presídio. Quando você sair daqui, você vai fazer o quê? Vou roubar, não sei fazer outra coisa. Então, o governo, o Estado, precisa se debruçar em cima do sistema prisional. Exato. Como disse o deputado Flávio. Exato. Tem que dar educação. Agora, eu ainda insisto, a atividade laboral. Quer ver um exemplo, doutor Flávio? A minha casa tem um sistema de câmera, de monitoramento. Sabe quem foi que implantou? Um ex-presidiário. Eu dei a chance para ele, hoje ele montou a sua empresa e está aí, seguiu a vida. Agora, o cara fica lá no presídio, não aprende nada, ele sai. A mesma sociedade que quer que ele trabalhe é a mesma sociedade que não dá emprego para ele, porque é ex-presidiário. Por isso que eu insisto na profissão de mecânico, de bombeiro, de pintor, porque ele pode iniciar a vida dele de forma individual, sem a presença da sociedade. Ele vai prestar um serviço à sociedade. Então, é diferente. Desculpa, como a gente já chegou na metade do programa, eu queria avançar em alguns temas, desculpem. Só queria terminar. A gente já pontuou o que... a senhora queria terminar, desculpe. Não, é só para explicar que é uma questão de segurança do próprio presídio também. Essas profissões dentro do presídio. Deputado Flávio, eu queria abordar uma questão, é o seguinte: os pretos e pardos no Brasil são um pouco mais de 50% da população, mas eles representam 78% de todos os registros de mortes violentas não intencionais. E se a gente colocar as vítimas
A proporção sobe para 82,7% quando se faz os recortes entre as vítimas de intervenções policiais. O risco de uma pessoa negra ou parda morrer numa ação policial é 3,8 vezes maior do que os não negros. Os policiais negros também morrem mais. 69,7% dos policiais mortos são negros. O que explica esses números? Explica porque a maioria é de negros e pardos. Isso aí. A maioria? É de negros e pardos. Não. A maioria da população brasileira não é. Negros e pardos, porque agora todo mundo quer ser negro e quer ser pardo. Principalmente pardo, né? Tem até quando você vai registrar a sua candidatura, entendeu? Tem muita gente que bota pardo. O senhor acha que não há uma abordagem mais violenta com a população negra? Vou terminar para a senhora. E esse povo é verdade, ele está mais na pobreza. Aí é um problema social genérico, entendeu? População, é aquilo que eu falei há pouco. Falta escola para eles, falta saúde para eles, né? Acesso a tudo que é social, a mesa não encontra aquilo que... Portanto, insegurança alimentar também está nessa turma aí, nesse segmento da sociedade. Então, eu acho que há muito exagero. Porque é branco, porque são pessoas à margem da sociedade no sentido de ter acesso àquilo que é vital para a sua vida. Entendeu? Então, lógico, se a maior população é branca, pardo e preto, a percentual vai ser mais lá. Foi como falou lá o professor, quando ele diz, no Amapá, se você tirar 3 pessoas dessa mortalidade, diminui, porque a população é pouca. Estou invertendo aí para compreender o raciocínio, entendeu? Lógico, daqui a pouco o branco é muito pouco, evidentemente eles têm mais acesso mesmo à escola, têm mais acesso à saúde, entendeu? Ao trabalho, faz com que esse número seja baixo para o branco. Isso aí não é nem um racismo, não, entendeu? Isso são dados que você estudando na sociologia, você vai encontrar isso. Mas um estudo da sociologia aberto, de mente aberta, para que possamos estar trabalhando, sim, vamos dar acesso a todos à educação. Estou repetindo muito isso. Vamos dar acesso à escola, aos hospitais, que vai diminuir. Eu fico feliz, fico feliz com a resposta do deputado Flávio. Eu tenho brigado muito por isso. A imprensa fala, morre negro, morre pardo. Quando passar nas comunidades os agentes do crime lá, observe se tem muito branco. A maioria é negra. Os policiais a maioria é parda, então quem vai morrer é quem está no conflito. Os policiais negros também morrem mais. Tem muito negro na polícia. Porque tem muito medo policial. É só por isso. Ou a polícia escolhe, vou atirar porque ele é negro. Isso é conversa. Isso é conversa fiada, entendeu? A polícia reage às vezes, muitas vezes, e não sabe quem está do outro lado. Então, quando o Flávio coloca de forma acertada, é porque tem mais negros e pardos nas comunidades. É por isso que está morrendo mais. Professor Daniel Cerqueira, por procuração da polícia. Eu gostaria que ele respondesse, né, essa pergunta. Professor Daniel Cerqueira, por que os negros morrem mais no Brasil? E morrem mais policiais negros também? Isso. Eu acho que existem alguns canais que explicam, comportamentais que explicam isso, e que tem a ver com o racismo estrutural do país. Como é que o racismo, como é que a gente pode associar racismo estrutural à maior letalidade de negros? Tem os canais indiretos, ou seja, pelo fato de haver o racismo estrutural, há muitas pesquisas mostrando que o negro é discriminado no mercado de trabalho e também, só mais recentemente, que o negro teve um maior acesso à educação. Então, se isso significa dizer que o negro, quando já foi largado a sua própria sorte desde a abolição e não teve acesso à educação, não teve acesso a bons empregos, a população negra ela termina ficando nas classes sociais mais baixas e, portanto, mais vulneráveis à violência. Então, tem um efeito indireto desse racismo estrutural. Tem um outro canal que é direto, a partir da ideia, aquela caricatura que sempre se colocou do negro, criminoso, perigoso, né? Então, muitas vezes, o uso da força letal contra pessoas negras, muitas vezes difere em relação a pessoas não negras. Eu vou dar 2 exemplos que mostram flagram claramente esse fenômeno.
teve uma cartilha que a Polícia Militar de São Paulo fez há uns anos atrás para esclarecer a população sobre crimes. Essa cartilha tinha 3 personagens. Era um policial branco, que era o herói, né? Uma dona de casa, que era a vítima, e tinha um ladrão, que era negro. Isso saía na cartilha. Mas em Alagoas, Alagoas é o estado em que a proporção de mortalidade de negros, isso nós estamos considerando em relação à população. Então não é questão de dizer que se tem mais negro ou não tem. Em relação à quantidade de negros que existem ali, a vitimização letal de negros é proporcionalmente muito maior do que não negros. O lugar onde isso acontece de forma mais radical é exatamente em Alagoas. Em Alagoas, eu me lembro, há uns anos atrás, quando mataram um policial e surgiu ali uma charge falando o seguinte: era uma figura de uma mãe negra desesperada, um policial branco arrastando um negro ensanguentado que tinha sido morto por vingança. Então, não há dúvida que a gente tem um grande problema no Brasil, que a gente não supera, que a gente precisa primeiro reconhecer a questão do racismo estrutural. Agora, obviamente, nem todas as mortes de negros são fruto de racismo, existem várias questões aí, mas claramente o racismo é um elemento importante. Agora, se você me permitir, Vânia, eu queria só fazer um comentário em relação ao deputado Fraga, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas claro que, obviamente, no Estado Democrático a gente pode ter divergências, né? Eu só queria fazer 2 comentários do que ele falou. A questão do exemplo de Goiás, Goiás tem diminuído muito os homicídios, né? Mas onde é que a queda maior aconteceu? Foi exatamente em 2016, antes do atual governo Caiado, que entre 2019. O que aconteceu em 2016? Havia muitos grupos de extermínio em Goiás, e em 2016 a Polícia Federal fez uma ação lá e prendeu, inclusive, um coronel da Polícia Militar acusado por mais de 100 homicídios. Curiosamente, a partir daquele ano, caíram os homicídios em Goiás e continua caindo. Obviamente, o governador Caiado, imagino, está fazendo uma boa gestão lá, mas também há mais coisas aí. E um último comentário em relação aos dados do SUS. Os dados que a gente utiliza do SUS, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, são dados oficiais, feitos pelas secretarias estaduais de saúde, pelo Ministério da Saúde, e que utiliza, inclusive, os dados da polícia. Então, quando a gente vai cotejar os dados que a gente usa de homicídios da saúde e os dados que vêm da polícia de mortes violentas intencionais, o que a gente acha? Que são basicamente os mesmos dados. Então, na verdade, esses dados são de boa qualidade. A gente pode usar os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, são registros oficiais e conferem com os registros oficiais também da polícia. São apenas fontes diferentes, taxonomia diferente, mas falam do mesmo fenômeno. E aí, só para finalizar, para não gastar muito tempo, eu queria falar o seguinte, que o importante para a gente falar de violência é a gente abandonar aquele discurso: é cloroquina ou é vacina que funciona. Imagine se até hoje tivéssemos discutido o que é cloroquina, é vacina, e a ciência não entrasse lá naquela fase 3 da vacina, da Covid, para testar se a vacina funciona ou não, se a cloroquina funciona ou não. Imagina se a ciência não tivesse entrado. Até hoje, teríamos milhares de mortes ainda mais, né? Então, não seriam só 700 mil pessoas mortas por Covid, mas muito mais. Na segurança pública, a mesma coisa. Existem pesquisas utilizando metodologia científica, né? Essas metodologias, elas são produzidas, os estudos são feitos e são apurados pela Academia Científica Internacional para saber se aquilo ali procede ou não, né? E o que a gente precisa fazer no Brasil é pensar política baseada em evidências, né? Evidência científica com base numa discussão de Twitter, de redes sociais, mas com base na ciência, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E a ciência tem vários elementos, vários remédios que falam o que funciona. Por exemplo, crimes interpessoais. O que é uma coisa importante? Vários programas que já fizeram, só para dar um exemplo. Existem programas socioemocionais, né? Que você pega o jovem, muitas vezes o jovem que ele já é criado numa situação meio adversa, né, e muitas vezes é impulsivo, aquele jovem muitas vezes pode, numa reação, coisa de 10 segundos, meio minuto, ele pode mudar a vida dele ou pode até perder a vida dele ali. Então, há programas que trabalham esse aspecto socioemocional desses jovens, e vários programas que foram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, mas em outros países, mostraram que tem efeito.
Então, há muito que se possa fazer, mas a gente tem que sair da retórica vazia do não é, e olhar o que os estudos dizem, o que funciona, o que há evidência científica de que funciona e do que não funciona. Professor, a gente está terminando o programa, eu vou passar a palavra, eu só queria pedir uma informação só para o professor, que aí a gente pode ficar nesse debate. A gente falou de negros, mas também esse levantamento mostra que todos os crimes contra mulheres aumentaram, né? Os crimes de estupro aumentaram, os crimes de ameaça. Por que a senhora acredita que os crimes contra a mulher aumentaram, professor? É mais registro ou aumentaram mesmo? Os feminicídios aumentaram 1%? Bom, o que a gente sabe que a questão da violência contra a mulher é uma questão também estrutural que a gente tem no Brasil de muitos anos, né? O crime de feminicídio é um crime tipificado apenas nos últimos anos e é um aprendizado de como, das autoridades policiais, do delegado, de como classificar aquele homicídio como sendo oriundo de uma violência doméstica ou não, ou seja, se é um feminicídio ou não, né? Mas a gente tem outras medidas indiretas que não são os dados da polícia, mas utilizando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que são as mortes de mulheres dentro de casa, quando elas acontecem dentro de casa, no incidente. E há uma evidência internacional de que quando uma pessoa é morta, é assassinada dentro de casa, o autor geralmente ou é parente, é muito próximo, amigo, é conhecido da vítima, né? Então, quando a gente faz uma medida indireta para medir esse feminicídio, olhando essas mortes de mulher dentro de casa, a gente vê que existe uma estabilidade temporal, ou seja, sempre se matou muita mulher por questões emocionais, a questão do feminicídio, né? Mas isso parece que está aumentando. Eu acho que é uma impressão, né? Também os dados de estupro, o que a gente consegue ver é o seguinte: tem os dados da polícia, que tem aumentado, e tem os dados também notificados ao sistema de saúde, os dados do SINAM. Os dados, tanto da saúde quanto da polícia, eu acredito que parte desse aumento, pelo menos, tenha a ver com o fato de mais mulheres estarem prestando queixa, o sistema de informação da saúde está melhorando, mas, de fato, a gente outras pesquisas domiciliares de vitimização mostram que está tendo um aumento, né? Então, há um aumento, mas talvez esse aumento não seja tão grande quanto aqueles que os registros oficiais colocam, porque há a questão da subnotificação. E, eventualmente, essa subnotificação nos últimos anos pode estar diminuindo, porque há uma maior clareza das pessoas em relação ao tema. Deputado Flávio Nogueira. Eu espero que tenham compreendido o meu raciocínio aqui, de que, dizendo que os negros e os pardos se encontram em inferioridade de poder aquisitivo, entendeu? De dificuldade de acesso à escola e à saúde. Por isso que existe a política de cotas. A política de cotas é assumir de que, de fato, os negros estão aí marginalizados. Então, e que por isso eles são mais vitimizados. Sim, é isso. Sim. São vítimas até do crime. Vítima porque falta comer na sua mesa, vítima porque não tem acesso a uma escola digna e também à saúde. E o crime, a senhora falou no início aí sobre o que disse Sérgio Buarque de Holanda no livro As Raízes do Brasil. E quando ele fala que o brasileiro é um cordial. Ele quis dizer uma coisa, mas depois consertou. Depois que fizeram um remendo de que a cordialidade, o cordial do brasileiro é porque ele é córdio do coração. Ele é impulsivo. Ele age por paixão. Por isso que tem muitos crimes aí, por paixão, ali no meio da rua, que os vocês dois falaram muito bem, não tinha intenção de matar, mas matou. Né? Que é a diferença da punição que deve ser feita na cadeia. Deputado Alberto Fraga, como o senhor ia falar sobre os crimes contra mulheres? Eu acho que esta casa, o Congresso Nacional, está devendo uma resposta à sociedade ao não oferecer uma legislação que venha proteger as mulheres.
A violência contra a mulher, ela vem aumentando assustadoramente. Brasília, por sinal, é um dos estados que mais aumentou os crimes de feminicídio. Aí eu me recordo, Flávio, que eu apresentei um projeto simples, né, de que o agressor está preso. Quando ele sair do presídio, a mulher tem que ser avisada, porque ele sai de lá e vai matar ela. E ela não sabe, ela é pega de surpresa. Eu pergunto, isso é um projeto que vai gerar ônus? Não. Não tem nenhuma despesa, é um projeto que a legislação, infelizmente, não previu isso. Então é uma forma de você ajudar e proteger as mulheres, fazendo uma legislação, essas medidas protetivas, tem que ser levada a sério. Coisa que, infelizmente, não se cumpre as leis no país. O juiz tem que aplicar a medida protetiva e tem que acompanhar aquele cidadão. Coisa que, infelizmente... Agora, só para finalizar a minha parte, ainda ontem eu fui chamado pelo presidente Arthur Lira e me pediu para me formar um grupo de deputados para que a gente possa oferecer alguma coisa para a sociedade com relação ao combate ao crime organizado. O crime organizado está organizado mesmo e o Estado está desorganizado. Nós temos que apresentar algumas medidas, como disse o professor. Nós tínhamos 2 facções criminosas no Brasil. Com a omissão do governo, de todos, nós hoje temos 72 facções criminosas. O senhor acha que essa proposta do governo federal de integrar o Sistema Nacional de Segurança Pública pode ajudar nesse combate? Não, porque o crime está integrado, né? O que eu disse para o ministro Lewandowski, que eu não estou entendendo, eu fui relator do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Ali tem tudo. Tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo do Penitenciário, que não deve ter contingenciamento. Tem tudo lá. Eu não estou entendendo. Ele quer apresentar uma PEC e, não sei, quer colocar o SUSP na Constituição. Gente, a Constituição brasileira não pode ser uma coxa de retalho. Você não pode ter uma lei como o SUSP, que é enorme, com vários artigos, dentro da Constituição. A lei é federal. É só cumprir a lei. Como é que o senhor vê, deputado Flávio? A gente está terminando, desculpe, eu tô pulando nossos convidados, porque os deputados é que estão debatendo isso, que vão ter que votar isso. Como é que o senhor vê essa questão da integração? Eu acho isso perfeito, a integração. Tem que ter integração mesmo. Que é prevista no SUS. Tem que ter um prontuário único. E um papel mais forte do governo federal nessa luta? Um prontuário único. O cara foi preso lá no Acre. Aqui em Brasília, sabe que ele foi preso. É isso aí. Entendeu? É o banco de dados. O banco de dados. É o serviço de inteligência. Né? Serviço de inteligência. E é por aí que tem que funcionar. Aqui, essa casa, às vezes, há muita dificuldade de compreensão pública. É o único lugar, é a única instituição que só faz as leis escutando a população, o povo. Porque, às vezes, é um grupo de pessoas, mas não é a maioria. O divórcio. Quanto tempo passou o divórcio aqui nesta casa? Porque houve muito tempo que o povo não queria, por causa da religiosidade. Então foi passando, o Nelson Carneiro ali, empurrando com o tempo, chegou a época certa. Como é agora, a população clama por um projeto de segurança nacional. E o governo está empenhado nisso. E nós aqui estamos nessa casa exatamente para estar fazendo o projeto e estar apoiando. A gente está com o nosso tempo completamente esgotado. Eu queria ouvir a doutora Ana Isabel, porque é a única mulher aqui. Como é que a senhora vê essa questão dos feminicídios aqui no DF, que é uma questão bem grave, né? O feminicídio, e como é no Brasil, é um dos únicos crimes que pode ser evitado. Então, precisa de uma orientação à sociedade, uma grande campanha, uma mudança de pensamento, né? Estrutural. Porque esse problema da misoginia, do machismo, não é só falar da boca para fora. Existe realmente, inclusive dentro do judiciário. Né? Precisa de uma mudança de ação, de pensamento. Então, é um dos únicos crimes que pode ser evitado. O feminicídio sempre existiu. O crime que fala, como o deputado falou aqui, em defesa da honra, é um crime de feminicídio.
sempre existiu. Esse crime, há pouco tempo, ele foi denominado por feminicídio. Até pouco tempo ainda era previsto, né, nas próprias leis brasileiras. Então, hoje em dia tem mais visibilidade. Sempre existiram. Aquelas mulheres que das penas, né? Sim, aquelas mulheres que desapareciam, ninguém sabia, as famílias, elas eram internadas em manicômios, né? Elas eram torturadas e às vezes quando ficavam grávidas, elas eram mandadas para outros locais e lá aconteciam várias coisas com elas. Então, é uma situação que ela já existe há muito tempo, que houve agora que está havendo uma visibilidade através das novas leis, né, que a gente conta muito com os deputados para ajudarem as mulheres para poder resolver essa situação. Claro que não existe uma receita, mas a gente sabe que precisa modificar o pensamento e as ações. Aqui no Distrito Federal, apesar de ser rápido, por exemplo, a medida protetiva, se ela ocorre durante o dia, se existe a mulher vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência durante o dia, o juiz tem, até no outro dia de manhã, ele já proporcionou a medida protetiva. Agora o policial pode. Sim, eu estou falando que é bem rápido. Para agilizar, aqui, o delegado pode aplicar a medida protetiva. É bem rápido, entendeu? Rápido. Aqui é bem rápido. Mesmo assim, o índice está muito alto. Aí todo mundo fica questionando, mas o que acontece, né? Bom, a gente tem diversos... O anuário é imenso e os problemas de segurança pública a gente continua conversando aqui, né? Continua acompanhando e continua conversando. Eu convido vocês a continuarem assistindo esse debate, seja nas comissões, seja no plenário da Câmara, porque é um debate permanente. Eu agradeço aos nossos convidados, mas nós conversamos sobre segurança pública com o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, a presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, Ana Isabel, e os deputados Flávio Nogueira, do PT do Piauí, e Alberto Fraga, do PL do DF. E se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.